Hoje vamos explorar como os camponeses da Europa medieval enfrentavam o período mais cruel e implacável do ano, o inverno. Neste documentário, você vai descobrir as estratégias de sobrevivência, os medos, os sacrifícios e os raros momentos de alegria que marcavam a vida dos mais pobres entre os meses de novembro e fevereiro, numa era sem aquecimento central, sem eletricidade e sem hospitais. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Imagine-se acordando numa manhã de novembro. O ar é cortante, o chão está gelado. A luz do dia mal consegue atravessar o céu carregado de nuvens baixas e cinzentas. Não há aquecedor, não há cobertor elétrico, não há uma xícara de café fumegante preparada por uma cafeteira automática. Há apenas o frio, o escuro e a incerteza. Essa era a realidade de milhões de pessoas que viveram na Europa durante a Idade Média, um período que se estendeu de maneira geral do século V ao século XV. Para a grande maioria da população, composta por camponeses que dependiam exclusivamente da terra e do trabalho braçal, o inverno não era apenas uma estação do ano. Era uma prova de resistência, uma luta silenciosa contra a fome, o frio e a doença. Uma batalha que muitos não conseguiam vencer. O inverno medieval não seguia o calendário que conhecemos hoje. Ele tinha marcos próprios, ditados pela Igreja e pelas tradições agrícolas. Oficialmente, começava após a festa de São Martinho, celebrada no dia 11 de novembro, e se estendia até a Candelária, no dia 2 de fevereiro. Eram quase 3 meses de temperaturas baixas, dias curtos e noites intermináveis. Em algumas regiões da Europa, especialmente no norte da Inglaterra, na Escandinávia e nas áreas montanhosas do continente, a neve cobria os campos durante semanas a fio, tornando qualquer trabalho ao ar livre praticamente impossível. A terra, endurecida pelo gelo, não podia ser arada nem semeada. Os rios congelavam. Os caminhos de terra batida se transformavam em lamaçais intransitáveis ou em superfícies escorregadias cobertas de gelo. O mundo se fechava e as pessoas se recolhiam. Mas antes de mergulharmos nas estratégias que esses homens e mulheres utilizavam para sobreviver, é preciso compreender quem eram essas pessoas. Na Europa medieval, estima-se que cerca de 85% da população fosse composta por camponeses. Não se tratava apenas de pessoas de baixa renda, no sentido moderno da expressão. Eram agricultores de subsistência, que deviam uma parte de tudo o que produziam aos seus senhores feudais. Trabalhavam a terra do senhor, construíam pontes, mantinham estradas e, em troca, recebiam proteção militar e acesso à justiça local. Viviam em pequenas aldeias espalhadas pelo campo, em casas rudimentares feitas de madeira, barro e palha. Suas vidas eram reguladas pelo sol, pelas estações e pelo sino da igreja. Não possuíam relógios. Uma receita culinária da época poderia indicar que algo deveria ser cozido pelo tempo necessário para se rezar 3 vezes a oração do Pai Nosso. Era um mundo profundamente diferente do nosso, e o inverno era o momento em que essa diferença se tornava mais aguda e mais perigosa. A preparação para o inverno não começava quando os primeiros ventos frios sopravam. Começava muito antes, no auge do verão e ao longo de todo o outono. Os camponeses medievais sabiam, por experiência transmitida de geração em geração, que a sobrevivência nos meses frios dependia inteiramente do que fosse acumulado nos meses quentes. Era uma corrida contra o tempo, e cada família trabalhava incansavelmente para garantir que houvesse o suficiente para atravessar o período de escassez. O outono era, portanto, uma estação de trabalho intenso. Havia grãos para secar e armazenar, legumes para conservar, lenha para empilhar e animais para avaliar. Cada decisão tomada naqueles meses poderia significar a diferença entre a vida e a morte quando o frio chegasse de verdade. Um dos aspectos mais cruciais dessa preparação era o manejo do rebanho. Manter animais vivos durante o inverno era extremamente caro. Eles precisavam de feno, de abrigo e de cuidados constantes. Por isso, era comum que, por volta da festa de São Martinho, as famílias separassem seus animais em 2 grupos. Os mais jovens e saudáveis,
que seriam mantidos vivos, e os mais velhos ou mais fracos, que seriam abatidos ou vendidos. Apenas uma colheita de feno realmente abundante garantiria forragem suficiente para sustentar todos os animais até a primavera. A decisão de quais animais manter era, portanto, calculada com precisão. Um animal morto fornecia carne para algumas semanas, mas uma vaca viva podia fornecer leite diariamente durante meses, leite que seria transformado em manteiga e queijo. Uma ovelha viva oferecia lã, matéria-prima essencial para a confecção de roupas. Galinhas, gansos e patos, enquanto continuassem botando ovos, valiam muito mais vivos do que como uma ou duas refeições. Somente quando paravam de produzir é que iam para a panela. A carne dos animais abatidos no outono precisava ser conservada para durar durante todo o inverno. Sem geladeiras ou qualquer forma de refrigeração artificial, os camponeses medievais dependiam de técnicas ancestrais de preservação. A mais comum era a salga. A carne de boi, de carneiro e de porco era mergulhada em água salgada durante vários dias. Depois, era pendurada em locais enfumaçados, muitas vezes suspensa sobre a lareira da casa, onde a fumaça constante agia como um conservante natural, secando a carne e impedindo a proliferação de bactérias. Quando chegava a hora de consumi-la, essa carne dura e salgada precisava ser fervida por longas horas para amolecer e para que o excesso de sal fosse parcialmente removido. Só então era adicionada a outros ingredientes para compor a refeição principal da família. O porco ocupava um lugar de destaque na economia doméstica medieval. Era, talvez, o animal mais versátil quando se tratava de alimentação invernal. Além da carne propriamente dita, fornecia banha e sebo, gorduras essenciais não apenas para cozinhar, mas também para a fabricação de velas, uma das poucas fontes de iluminação disponíveis nas longas noites de inverno. A fabricação de embutidos e salsichas era outra forma de aproveitar ao máximo cada parte do animal. Quando bem preparadas e armazenadas em adegas frias, as salsichas podiam durar por muitos meses. Cada parte do porco era utilizada. Nada se desperdiçava. Era uma questão de necessidade absoluta. Além da carne conservada, os camponeses dependiam de uma ampla variedade de alimentos que podiam ser colhidos, secos ou conservados em vinagre durante o outono. Nozes de diversos tipos, frutas silvestres, maçãs, ameixas, roseiras bravas e bagas eram coletadas nas florestas e nos campos ao redor das aldeias. Cebolas, um dos cultivos mais importantes da Idade Média, podiam ser armazenadas em adegas ou conservadas em salmoura. Ervilhas secas, lentilhas e feijões eram fontes vitais de proteína vegetal quando a carne escasseava. Grãos como cevada e aveia eram estocados para serem moídos e transformados em pão ou adicionados a sopas e ensopados. O trigo, quando disponível, era geralmente reservado para a fabricação de pão, um alimento presente em todas as refeições medievais. O prato que sustentava a maioria das famílias camponesas durante o inverno era o que se chamava de pottage, uma espécie de ensopado ou sopa espessa preparada em um grande caldeirão que ficava pendurado sobre o fogo da lareira. Tudo o que estivesse disponível ia para dentro desse caldeirão. Cebolas, ervilhas, feijões, lentilhas, alho-poró, repolho, ervas secas e, quando a sorte permitia, um pedaço de carne salgada ou defumada. O pottage cozinhava lentamente por horas, às vezes por um dia inteiro, amolecendo os ingredientes mais duros e transformando-os em uma mistura densa e nutritiva. As famílias mais abastadas podiam adicionar laticínios, ovos e toucinho, criando versões mais ricas e saborosas. Mas para a maioria dos camponeses, o pottage era uma preparação simples, à base de legumes e grãos, repetida dia após dia durante todo o inverno. Era monótono, mas mantinha as pessoas vivas. E na Idade Média, manter-se vivo durante o inverno já era, por si só, uma conquista considerável. Havia ainda frutas que, segundo a crença medieval, não deviam ser consumidas cruas. Quando disponíveis, eram adicionadas ao pottage ou cozidas de outras formas. Essa crença de que frutas cruas eram prejudiciais à saúde era amplamente difundida na medicina medieval.
O conhecimento médico da época, fortemente influenciado pela teoria dos humores herdada da antiguidade clássica, via os alimentos crus com desconfiança, considerando-os potencialmente causadores de desequilíbrios no corpo. Assim, mesmo as frutas encontravam seu caminho para dentro da panela, sobre o fogo. Manteiga e queijo, dois dos poucos produtos lácteos disponíveis durante o inverno, também recebiam doses generosas de sal para sua conservação. A manteiga salgada podia durar semanas, e o queijo duro, produzido nos meses anteriores, era um dos poucos alimentos que resistiam ao tempo sem se deteriorar. Nas ocasiões especiais, como o Natal, especiarias cuidadosamente guardadas ao longo do ano, como gengibre, pimenta e ervas secas do jardim, podiam ser adicionadas aos ensopados para dar sabor diferente. Eventualmente, frutas secas exóticas como passas, que chegavam às aldeias por meio de mercadores itinerantes, apareciam na mesa, ainda que os camponeses mais pobres raramente tivessem acesso a esses luxos. Mas a comida, por mais essencial que fosse, era apenas uma parte do desafio. Manter-se aquecido era igualmente vital, e nesse ponto a situação dos camponeses era particularmente precária. As casas medievais dos pobres eram construções extremamente simples. Nos séculos iniciais da Idade Média, muitas eram pouco mais do que cabanas de madeira e barro, cobertas com telhados de palha. As paredes eram feitas de uma técnica conhecida como pau a pique, na qual varas de madeira entrelaçadas eram revestidas com uma mistura de barro, esterco e palha. Essa técnica proporcionava algum isolamento, mas estava longe de ser eficiente contra o frio intenso. As janelas, quando existiam, eram pequenas aberturas sem vidro, cobertas com panos ou couros para tentar impedir a entrada do vento. O chão era geralmente de terra batida. No centro da casa, ou próximo a uma das paredes, ficava a lareira, o coração de toda a habitação medieval. Era ali que o fogo ardia, fornecendo calor e luz, e era sobre ele que a comida era preparada. Em muitas casas camponesas, não havia chaminé propriamente dita. A fumaça escapava por um buraco no telhado ou simplesmente se acumulava no interior da residência, criando um ambiente enfumaçado e insalubre. A fumaça, no entanto, tinha uma utilidade inesperada. Ao penetrar nas fibras das roupas e nos materiais da casa, agia como um desodorizante e como um repelente natural de insetos. Essa vantagem acidental não compensava os problemas respiratórios que a inalação constante de fumaça causava, mas, numa época sem alternativas, era aceita como parte inevitável da vida cotidiana. Manter o fogo aceso durante todo o inverno era uma necessidade absoluta, e obter combustível suficiente para isso era um desafio em si mesmo. A lenha era o principal combustível, mas os camponeses não tinham livre acesso às florestas. Na estrutura feudal medieval, as terras pertenciam ao senhor do feudo, e isso incluía as matas e os bosques. Os camponeses podiam considerar-se afortunados se o senhor lhes concedesse permissão para recolher galhos e gravetos caídos no chão da floresta. Essa autorização era um privilégio, não um direito, e podia ser revogada a qualquer momento. Em muitas propriedades, os senhores mandavam recolher toda a madeira morta caída e a vendiam nos mercados por carroça, lucrando com um recurso que seus trabalhadores desesperadamente necessitavam. As florestas próximas às aldeias frequentemente ficavam desprovidas de qualquer graveto ou galho caído, pois os camponeses os coletavam sistematicamente, não deixando nada para trás. Cada pedaço de madeira era precioso. Há registros que mostram que, quando o acúmulo de madeira morta em certas florestas se tornava tão grande que impedia a passagem, como ocorreu na floresta de Leicester, na Inglaterra, a madeira era rapidamente recolhida e vendida pelo senhor local por preços módicos, como 1 centavo por meia dúzia de carroças. Para os camponeses, essa situação representava uma frustração constante. A madeira estava ali ao alcance da mão, mas pertencia a outro. E sem lenha suficiente, o fogo se apagava, o frio se instalava e a sobrevivência ficava ameaçada. Diante das limitações de aquecimento, os camponeses medievais
desenvolveram uma estratégia que hoje pode parecer inusitada, mas que era perfeitamente lógica naquele contexto: compartilhar o espaço doméstico com seus animais. Durante os meses de inverno, era comum que vacas, ovelhas, cabras e até porcos fossem trazidos para dentro de casa, dividindo o mesmo ambiente com a família. O calor corporal dos animais ajudava a aquecer o interior da habitação, funcionando como uma espécie de aquecimento natural. Além da questão térmica, manter os animais por perto facilitava os cuidados diários, especialmente a ordenha das vacas e cabras, e protegia o rebanho de predadores e do frio extremo. A consequência era um ambiente que combinava odores humanos e animais, fumaça de lenha, roupas úmidas e a presença constante de insetos e parasitas. Para amenizar o cheiro, o chão da casa era frequentemente coberto com ervas aromáticas, palha fresca e juncos que absorviam parte da umidade e exalavam um perfume mais agradável. Em algumas regiões da Europa, a prática de compartilhar o espaço com os animais ia além do simples convívio doméstico. Nos Alpes franceses, por exemplo, famílias inteiras se aconchegavam em compartimentos estáveis junto com o gado durante as noites mais frias. Na Rússia, há relatos de comunidades camponesas que entravam em uma espécie de estado de semi-hibernação durante os meses mais rigorosos. Dormiam a maior parte do dia para conservar energia e reduzir a necessidade de alimentação, acordando apenas para tarefas essenciais como manter o fogo aceso e comer uma porção de pão duro. Essa estratégia extrema ilustra a gravidade da situação enfrentada por populações em latitudes mais ao norte, onde o inverno era ainda mais longo e implacável. A vestimenta era outro elemento crucial para a sobrevivência invernal. Os camponeses da Europa medieval não tinham acesso a roupas de grife ou a tecidos industrializados. Cada peça de roupa era produzida artesanalmente, geralmente pelas mulheres da família, num processo que consumia tempo e trabalho consideráveis ao longo de todo o ano. A lã era o tecido predominante. Obtida das ovelhas que os próprios camponeses criavam, a lã era fiada, cardada e tecida em teares domésticos para produzir tecidos pesados e resistentes. É importante notar que a técnica do tricô, tão comum nos dias de hoje, praticamente não existia na Idade Média. As roupas de lã eram tecidas, não tricotadas, e a diferença é significativa. Tecidos densos oferecem mais proteção contra o vento e a chuva do que malhas tricotadas. A lã possuía uma propriedade notável, que a tornava ideal para o inverno. Ela retém calor mesmo quando molhada. Suas fibras onduladas criam milhares de pequenas bolsas de ar que aprisionam o calor corporal, funcionando como um isolante natural. Mesmo que um camponês fosse pego por uma tempestade de chuva ou neve, suas roupas de lã continuariam a fornecer algum grau de aquecimento. No entanto, a lã tinha uma grande desvantagem. Era extremamente áspera e irritante em contato direto com a pele. Por isso, por baixo das roupas de lã, os camponeses usavam uma camisa de linho, um tecido mais leve e mais suave, que podia ser lavado com mais frequência e que proporcionava uma camada de conforto entre a pele e o tecido áspero. A estratégia de vestimenta medieval era baseada em camadas, um princípio que continua sendo recomendado até os dias de hoje. A primeira camada, junto à pele, era a camisa de linho. Sobre ela vinham as peças de lã, que podiam incluir túnicas, calças grossas e meias. Por cima de tudo, um manto ou capa pesada, preferencialmente de couro, oferecia proteção contra a chuva e o vento. Gorros de lã cobriam a cabeça e as mulheres frequentemente usavam toucas ou lenços. Luvas grossas, mais no estilo de luvas de forno do que das luvas com dedos separados que conhecemos hoje, protegiam as mãos. O sistema de camadas permitia que o trabalhador removesse peças quando transpirava durante o esforço físico e as colocasse novamente quando esfriasse, evitando que o suor reduzisse a eficácia isolante da lã. Mas nem todos tinham o luxo de possuir calçados. Botas de couro eram um item relativamente caro, e muitos camponeses simplesmente não tinham condições de adquiri-las. Para aqueles que podiam, as botas eram um dos bens mais valiosos que possuíam, cuidadosamente mantidas e consertadas ao longo dos anos.
Para os que não podiam, os pés eram protegidos apenas por enrolamentos de tecido ou pele de animais, quando muito. As leis suntuárias da época, que regulamentavam quais tecidos e peles cada classe social podia usar, impunham restrições adicionais. Na Inglaterra, por exemplo, um código suntuário de 1363 permitia que as esposas e filhas de artesãos e camponeses proprietários de terras usassem apenas peles de cordeiro, coelho, gato e raposa. As peles mais finas e quentes eram reservadas à nobreza, independentemente de quão frio estivesse lá fora. Assim, mesmo a tentativa de se proteger do frio era limitada pela rígida hierarquia social da época. Um dos maiores perigos do inverno medieval era ficar encharcado pela chuva ou pela neve. Embora a lã fornecesse algum calor mesmo quando molhada, a exposição prolongada ao frio úmido podia levar rapidamente a um resfriamento grave. E na Idade Média, um simples resfriamento podia evoluir para uma infecção respiratória fatal. Sem antibióticos, sem hospitais e sem qualquer compreensão dos mecanismos das doenças infecciosas, uma pneumonia era frequentemente uma sentença de morte. Os médicos medievais, quando disponíveis, baseavam seus tratamentos na teoria dos humores, prescrevendo dietas, sangrias e repouso, mas tinham poucos recursos eficazes contra infecções graves. Para os camponeses que raramente tinham acesso a qualquer tipo de atendimento médico, a melhor estratégia era a prevenção. Evitar se molhar, manter-se aquecido e esperar que a sorte estivesse a seu favor. A compreensão medieval do inverno ia muito além da experiência prática. Havia um arcabouço intelectual e filosófico que tentava explicar os efeitos da estação fria sobre o corpo e a mente. Um dos textos mais influentes nesse sentido era o Secretum Secretorum, também conhecido como o Livro Secreto dos Segredos. Originalmente escrito em árabe no século X, esse tratado enciclopédico alegava ser uma série de cartas de Aristóteles a Alexandre, o Grande, abordando governo, ética, astrologia e medicina. Traduzido para o latim em meados do século XII, tornou-se um dos textos mais lidos na Europa medieval, sobrevivendo em centenas de cópias manuscritas. Sobre o inverno, o Secretum pintava um quadro sombrio. Descrevia como o frio se tornava predominante, os ventos cortantes. As folhas caíam e as plantas morriam, endurecendo como pedras. Os animais se recolhiam em cavernas, o ar se tornava escuro e a estação enfraquecia as forças corporais de todos os seres vivos. O inverno era comparado a uma mulher idosa, à beira da morte, numa tradição simbólica que associava cada estação a uma fase da vida humana. A primavera à juventude, o verão à maturidade, o outono ao declínio e o inverno à velhice e à morte. No campo da medicina humoral, o Secretum identificava a fleuma como o humor predominante durante o inverno. Segundo a teoria dos 4 humores, herdada de Hipócrates e Galeno, o corpo tendia a acumular excesso de umidade e frieza nos meses frios. O tratamento recomendado era o consumo de alimentos quentes e gordurosos, a suspensão da sangria e a moderação nas relações conjugais. Por outro lado, o tratado trazia uma nota de consolação. Afirmava que o excesso alimentar durante o inverno não era tão prejudicial quanto em outras épocas, pois o calor corporal se concentrava no interior do corpo, melhorando a digestão. O inverno seria, portanto, o momento ideal para se alimentar com generosidade, uma justificativa conveniente para as festas de Natal que se aproximavam. A percepção psicológica do inverno era outro aspecto fundamental da experiência medieval. O que hoje chamamos de transtorno afetivo sazonal, aquela tristeza profunda que muitas pessoas sentem durante os meses de dias curtos e noites longas, era perfeitamente reconhecida pelos medievais, embora não recebesse esse nome clínico. A literatura da época está repleta de expressões de melancolia invernal. Um dos exemplos mais marcantes vem do manuscrito Harley, uma das coleções literárias mais importantes que sobreviveram da Idade Média inglesa. Compilado por volta de 1340 e hoje preservado na Biblioteca Britânica de Londres, o manuscrito Harley 2253 contém 141 folhos de pergaminho com textos em inglês médio,
anglo-normando e latim, abrangendo uma extraordinária variedade de gêneros: poesia religiosa e secular, sátiras políticas, guias de peregrinação, hagiografias, contos cômicos e fábulas populares. Entre as muitas composições do manuscrito, uma lírica particularmente tocante lamenta a tristeza e a miséria trazidas pelo inverno. O poema, conhecido como Winter Wakeneth All My Care, ou numa tradução livre, O inverno desperta toda a minha dor, expressa com simplicidade e eloquência a angústia sazonal de seu autor anônimo. O texto fala de como as folhas se tornam estéreis, de como o poeta suspira e se entristece ao contemplar como toda a tua alegria do mundo se desfaz em nada. A composição continua num tom cada vez mais sombrio, refletindo sobre a mortalidade e sobre como todos haveremos de morrer. Essa lírica não era um caso isolado. A poesia medieval inglesa e continental está repleta de lamentos sazonais, revelando que a depressão invernal era uma experiência universal reconhecida e expressa artisticamente séculos antes de a psicologia moderna lhe dar um nome. A morte era uma companheira constante na vida medieval, mas sua presença se intensificava dramaticamente durante o inverno. As taxas de mortalidade subiam exponencialmente nos meses frios, especialmente entre os mais vulneráveis, crianças pequenas, idosos e aqueles já enfraquecidos pela desnutrição ou por doenças crônicas. Pneumonias, bronquites, gripes e outras infecções respiratórias ceifavam vidas em proporções que seriam inimagináveis no mundo desenvolvido de hoje. A desnutrição crônica, agravada pela dieta monótona e limitada do inverno, enfraquecia o sistema imunológico e tornava as pessoas mais susceptíveis a qualquer tipo de doença. Ferimentos que em outras épocas do ano seriam considerados menores podiam se infectar e se tornar fatais. A falta de vitaminas, especialmente a vitamina C, escassa na dieta invernal, desprovida de frutas e verduras frescas, contribuía para o escorbuto e outros problemas de saúde. E quando as coisas realmente davam errado, quando uma colheita fracassava ou quando a guerra devastava os campos, as consequências eram catastróficas. O poeta inglês do século XIV, William Langland, em sua obra Visão de Pedro, o Lavrador, descreveu com detalhes pungentes a situação das famílias camponesas mais pobres. Ele pintou um retrato dos mais necessitados como moradores de casebres miseráveis, sobrecarregados de filhos e de dívidas com o senhor das terras. O pouco que conseguiam ganhar com a fiação e a tecelagem era gasto com o aluguel da moradia, com leite e farinha para fazer papas e alimentar as crianças que choravam de fome. Os próprios pais também sofriam com a fome e com as agruras do inverno. Essa descrição literária encontra eco em registros históricos que documentam períodos de fome generalizada, como a Grande Fome de 1315 a 1317, quando chuvas incessantes destruíram colheitas em toda a Europa, provocando uma crise alimentar de proporções continentais que matou milhões de pessoas. Havia, é claro, anos melhores e anos piores. O início do que os historiadores chamam de Pequena Idade do Gelo, um período de resfriamento climático que se intensificou a partir do final do século XIII, tornou os invernos europeus progressivamente mais rigorosos. A frequência de nevascas aumentou, as temperaturas médias caíram e as estações de cultivo se encurtaram. Regiões que antes produziam uvas para a fabricação de vinho, como o sul da Inglaterra durante o chamado período quente medieval, viram essa cultura desaparecer completamente à medida que o clima se tornava mais frio. O impacto sobre as populações camponesas foi severo. Com menos tempo para plantar e colher, e com condições climáticas mais adversas, a margem de segurança alimentar se reduziu perigosamente. Um único ano de mau tempo podia significar fome. 2 anos consecutivos podiam significar catástrofe. A intensificação do frio durante a Pequena Idade do Gelo também teve reflexos culturais interessantes. Representações de paisagens nevadas, que eram raras nos manuscritos iluminados dos séculos anteriores, tornaram-se cada vez mais comuns nos calendários medievais a partir do século XV. As páginas de janeiro, em particular,
passaram a exibir cenários imaculados de neve, refletindo a realidade de invernos cada vez mais brancos. As páginas de dezembro, por sua vez, mostravam campos desolados com árvores despidas e tons terrosos, frequentemente acompanhados de cenas de abate de porcos, uma atividade típica daquele mês. Essas iluminuras, além de seu valor artístico, funcionam como registros visuais das condições climáticas da época, confirmando o que os documentos escritos já indicavam. Os invernos estavam se tornando mais duros. Mas voltemos ao interior da casa camponesa, onde a vida continuava apesar do frio lá fora. Embora houvesse pouco trabalho a ser feito nos campos durante o inverno, isso não significava que os membros da família ficassem ociosos. O inverno era um período de intensa atividade doméstica. Para as mulheres, havia a costura e o remendo de roupas, a fiação da lã e a tecelagem de tecidos para o ano seguinte. A produção têxtil era uma atividade quase contínua, pois as roupas se desgastavam rapidamente e precisavam de constante reparo e substituição. A fiação, em particular, era uma tarefa que podia ser realizada sentada junto à lareira, aproveitando o calor do fogo enquanto os dedos trabalhavam o fuso e a roca. Os demais membros da família se dedicavam à confecção de cestas, à escultura de utensílios de madeira, como colheres e tigelas, e ao conserto de ferramentas e artigos de couro. Arreios, correias, sapatos e botas danificados eram reparados durante esses meses, preparando tudo para a intensa temporada de trabalho que viria com a primavera. As noites de inverno longas e escuras eram iluminadas pela luz trêmula do fogo da lareira, e quando disponíveis por velas de sebo. Nesse ambiente íntimo e enfumaçado, as famílias se reuniam para contar histórias, jogar jogos simples e manter vivas as tradições orais que constituíam grande parte da cultura popular medieval. Jogos de tabuleiro como gamão e xadrez, embora mais associados à nobreza, também eram praticados em versões simplificadas pelas classes mais baixas. Para as crianças havia brinquedos rudimentares feitos de madeira ou argila, peões, bonecas, bolinhas de gude e figuras de animais esculpidas à mão. Quando a neve cobria os campos e congelava os rios, havia também oportunidades para diversão ao ar livre. Guerras de bolas de neve eram um passatempo comum, documentado em numerosas iluminuras de manuscritos medievais a partir do final do século XIV. A patinação no gelo, praticada sobre lâminas feitas de ossos de animais polidos ou mais tarde de ferro, era uma atividade popular, especialmente nos países do norte da Europa. Na Escandinávia, esquis de madeira com amarrações de couro eram utilizados não como equipamento recreativo, mas como ferramentas essenciais de sobrevivência. A neve profunda tornava a locomoção a pé praticamente impossível, e os esquis permitiam que caçadores perseguissem suas presas por campos cobertos de neve e que viajantes se deslocassem entre aldeias isoladas. A deusa nórdica Skadi e o deus Uller eram associados ao esqui precisamente porque essa habilidade era determinante para o sucesso da caça durante os meses de inverno. Mas apesar desses momentos de alívio e diversão, o inverno permanecia fundamentalmente um período de provação e ansiedade. E era justamente no ponto mais profundo dessa escuridão, quando as temperaturas atingiam seus níveis mais baixos e os dias eram mais curtos, que surgia o grande evento capaz de transformar o desespero em esperança: o Natal. O Natal medieval era muito mais do que um único dia de celebração. Era o mais longo feriado do ano, estendendo-se por 12 dias completos, da véspera de Natal, em 24 de dezembro, até a festa da Epifania, em 6 de janeiro. Durante esse período, todo o trabalho cessava. Os campos, de qualquer forma cobertos de gelo e neve, permaneciam em repouso, mas agora o descanso era oficial e sancionado pela igreja e pelo senhor feudal. Para uma população que trabalhava de sol a sol durante o resto do ano, essas quase 2 semanas de folga eram um presente inestimável. O Natal era precedido pelo Advento, um período de 4 semanas de jejum e penitência, durante o qual os cristãos evitavam alimentos ricos e indulgências. Quando o dia 25 de dezembro finalmente chegava, o contraste com as semanas de privação era dramático.
As famílias preparavam a melhor refeição que suas reservas permitiam. A carne defumada guardada desde novembro era finalmente trazida à mesa. Pão de trigo, quando disponível, substituía o pão grosseiro de cevada ou aveia do dia a dia. Especiarias cuidadosamente economizadas durante todo o ano eram adicionadas aos pratos para dar sabor e variedade. Havia cerveja, cidra temperada e, nas casas mais abastadas, vinho. A igreja medieval dava grande ênfase à ideia de que ricos e pobres deviam celebrar juntos o Natal. Era um momento para compartilhar a abundância com os menos afortunados, um princípio que, pelo menos em teoria, obrigava os senhores feudais a demonstrar generosidade para com seus trabalhadores. O poeta e agricultor inglês Thomas Tusser, que viveu no século XVI, mas refletia tradições que remontavam a séculos anteriores, resumiu esse sentimento ao escrever que não havia melhor época do ano para consolar e alegrar o vizinho necessitado. Essa ideia se traduzia na prática mais concreta do banquete senhorial de Natal, no qual o senhor do feudo convidava seus camponeses para comer em seu salão. Há registros detalhados desses banquetes em documentos manoriais de toda a Inglaterra medieval. Em uma propriedade pertencente à abadia de Glastonbury, por exemplo, cada camponês tinha direito a um jantar de Natal no salão do senhor, acompanhado de sua esposa. A refeição incluía 2 pães, 2 pratos de carne e cerveja em quantidade suficiente, servidos de maneira clara e honrosa. A generosidade, no entanto, tinha seus limites. O camponês devia trazer consigo seu próprio prato, seu próprio copo e sua própria toalha de mesa. Além disso, era obrigado a levar um feixe de lenha antes do Natal para que sua comida fosse cozida. Se não o fizesse, receberia sua porção crua. Essa exigência revela as tensões subjacentes à aparente generosidade do sistema feudal. Mesmo o presente de Natal vinha acompanhado de condições e obrigações. Em outras propriedades, a generosidade era distribuída de maneira ainda mais seletiva. Em alguns feudos, apenas 2 camponeses eram convidados para o banquete senhorial. Tradicionalmente, um dos mais pobres e um dos mais ricos da aldeia. Cada um podia trazer 2 amigos consigo. Os convidados tinham o privilégio de comer e beber à vontade pelo tempo em que 2 velas durassem, queimando uma após a outra. Quando a segunda vela se apagava, a festa acabava. Era uma generosidade medida, cronometrada, e profundamente reveladora da dinâmica de poder entre senhores e servos. Mas, independentemente de suas limitações, o Natal oferecia algo que transcendia a comida e a bebida. Oferecia esperança. No coração do inverno mais negro, no momento em que o frio e a escuridão pareciam mais opressores, a celebração do Natal lembrava às pessoas que a luz havia de voltar. O solstício de inverno que precedia o Natal por poucos dias marcava o ponto de virada. A partir dali, os dias começavam imperceptivelmente a se alongar. A tradição do tronco de Natal, o Yule log, era uma expressão material dessa esperança. Um grande tronco de madeira era aceso na lareira na véspera do Natal e deveria arder durante todos os 12 dias de festividade. A luz do tronco ardente simbolizava a luz que retornava ao mundo na época mais escura do ano. As casas eram decoradas com ramos de azevinho, era e visco, plantas que permaneciam verdes mesmo no auge do inverno e que, por essa razão, simbolizavam a vida persistente em meio à morte aparente da natureza. Essas decorações, que tinham raízes em tradições pagãs anteriores ao cristianismo, foram incorporadas à celebração cristã do Natal e permaneciam nas casas até a véspera da Candelária, em 2 de fevereiro, quando eram finalmente retiradas. O fato de que as decorações permaneciam por tanto tempo sugere que os medievais desejavam prolongar ao máximo possível a atmosfera festiva e esperançosa do Natal, um antídoto contra a melancolia e a dureza dos meses restantes de inverno. As celebrações natalinas incluíam uma rica variedade de entretenimentos. Canções eram cantadas de porta em porta, e grupos de jovens percorriam as aldeias usando máscaras e fantasias, representando pequenas peças teatrais populares conhecidas como mummings, que frequentemente envolviam temas de morte e renascimento. Em algumas regiões,
A eleição do senhor do desgoverno subvertia temporariamente as hierarquias sociais. Uma figura escolhida entre os mais excêntricos da comunidade comandava as festividades com ordens absurdas, e senhores obedeciam a servos por alguns dias. Essa inversão ritualizada funcionava como uma válvula de escape para as tensões acumuladas ao longo do ano. Jogos de azar, especialmente dados, também faziam parte das celebrações. Na França, até o rei Carlos VII foi registrado jogando dados no Natal. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, embora proibisse jogos de azar durante o ano, permitia que seus servos jogassem durante os 12 dias de Natal. Mas os 12 dias de Natal, eventualmente, chegavam ao fim. A festa da Epifania, em 6 de janeiro, marcava o encerramento oficial das celebrações. O primeiro dia útil após a Epifania era conhecido como Segunda-feira do Arado, quando os camponeses retomavam simbolicamente o trabalho agrícola, ainda que a terra permanecesse gelada e imprópria para o cultivo por mais algumas semanas. O retorno à rotina após quase 2 semanas de festa devia ser particularmente doloroso, e os registros medievais sugerem que janeiro era um mês de atividade reduzida, uma espécie de transição gradual entre o feriado e a retomada plena do trabalho. Os meses de janeiro e fevereiro eram em muitos aspectos os mais difíceis do inverno. As reservas de comida acumuladas no outono estavam diminuindo. A carne salgada ia ficando mais escassa. Os grãos armazenados começavam a dar sinais de esgotamento. As frutas e verduras conservadas perdiam qualidade e sabor. O leite dos animais mantidos vivos diminuía à medida que o feno disponível se reduzia. Era o período que os historiadores chamam de fenda da fome, o intervalo cruel entre o esgotamento dos estoques de inverno e o surgimento dos primeiros alimentos frescos da primavera. Nesse período, muitas famílias viviam no limite absoluto da subsistência, racionando cada porção, cada grão, cada gota de leite. E então, lentamente, quase imperceptivelmente, os dias começavam a se alongar. O sol, que durante semanas parecia ter desistido de aparecer, voltava a se mostrar por períodos cada vez mais longos. A neve começava a derreter. Os primeiros brotos verdes surgiam timidamente nos campos. Os pássaros que haviam desaparecido durante os meses mais frios voltavam a cantar. O 2 de fevereiro, a Candelária, marcava oficialmente o fim do inverno medieval e o início de um novo ciclo. Nesse dia, velas eram abençoadas nas igrejas, simbolizando a luz que finalmente vencia a escuridão. O gado era retirado dos campos de inverno para que o preparo da terra para o plantio pudesse começar. Para os que haviam sobrevivido, a chegada da primavera era genuinamente um renascimento. Eles haviam enfrentado o frio, a fome, a doença e a escuridão e haviam prevalecido. Cada primavera medieval era, nesse sentido, uma vitória pessoal e comunitária. As mesmas mãos que haviam fiado lã junto à lareira em janeiro agora pegavam arados e enxadas. Os mesmos pés que haviam se aquecido junto ao fogo agora pisavam a terra úmida e fértil. O ciclo recomeçava, e com ele a esperança de uma colheita farta que permitiria enfrentar o próximo inverno com um pouco mais de segurança. Esse ciclo de preparação, resistência, celebração e renascimento se repetiu por séculos, definindo o ritmo de vida de incontáveis gerações de europeus medievais. As estratégias de sobrevivência que desenvolveram, desde a conservação de alimentos até o compartilhamento de calor com animais, desde o sistema de camadas de vestuário até a manutenção comunitária do fogo, eram expressões de uma inteligência prática forjada pela necessidade extrema. Cada técnica, cada tradição, cada hábito transmitido de pais para filhos representava conhecimento acumulado ao longo de gerações, testado e refinado pela mais implacável das professoras, a experiência. Havia também, nessa luta pela sobrevivência, uma dimensão comunitária que não pode ser subestimada. O inverno medieval não era enfrentado individualmente. Era enfrentado por famílias, por aldeias, por comunidades inteiras que dependiam umas das outras para compartilhar recursos, conhecimentos e apoio. A Igreja desempenhava um papel central nessa rede de solidariedade,
oferecendo não apenas conforto espiritual, mas também assistência prática por meio de celeiros comunitários e distribuição de alimentos. Os mosteiros, com suas terras vastas e seus conhecimentos agrícolas superiores, funcionavam como centros de inovação e de preservação de técnicas alimentares. Foram os monges que aperfeiçoaram muitas técnicas de conservação de alimentos, incluindo a fabricação de vinhos, cervejas e queijos que podiam durar meses ou até anos. Apesar de todas as dificuldades, seria um erro imaginar o inverno medieval apenas como um período de sofrimento ininterrupto. Havia momentos de beleza, de intimidade e de conexão humana que a estação proporcionava de forma única. As famílias, forçadas a permanecer juntas dentro de casa por longos períodos, criavam laços que a dispersão do trabalho nos campos durante o verão não permitia. As histórias contadas junto à lareira, as canções cantadas nas noites longas, os jogos compartilhados à luz das velas, tudo isso tecia uma teia de memórias e afetos que sustentava as pessoas, tanto quanto o pão e o porridge. O inverno medieval, em toda a sua crueldade, também nos ensina algo sobre a natureza humana. Ensina-nos que, diante das adversidades mais extremas, os seres humanos encontram formas de se adaptar, de resistir e de encontrar significado. Ensina-nos que a comunidade, a solidariedade e a transmissão de conhecimento são tão essenciais para a sobrevivência quanto o alimento e o abrigo. E ensina-nos que mesmo nas noites mais longas e nos invernos mais frios, a esperança da primavera permanece viva no coração daqueles que se recusam a sucumbir. Olhando para trás, através dos séculos que nos separam daqueles camponeses medievais, é impossível não sentir uma mistura de admiração e gratidão. Admiração pela resiliência, pela engenhosidade e pela coragem daqueles homens e mulheres que enfrentaram o inverno com tão poucos recursos e tanta determinação. E gratidão pelas incontáveis gerações que, ao longo de séculos de tentativa e erro, acumularam o conhecimento e desenvolveram as tecnologias que nos permitem hoje atravessar o inverno com conforto e segurança, que nossos antepassados medievais não poderiam sequer imaginar. As lições do inverno medieval ressoam até os dias de hoje. A importância do planejamento e da preparação, o valor da comunidade e da solidariedade, a necessidade de encontrar alegria e celebração mesmo nos momentos mais difíceis e, acima de tudo, a certeza de que, por mais longo e escuro que seja o inverno, a primavera sempre acaba chegando. Os camponeses medievais sabiam disso. Carregavam essa certeza no coração enquanto fiavam lã junto à lareira, enquanto racionavam seus últimos grãos de cevada, enquanto cantavam canções melancólicas sobre a brevidade da vida e a inexorabilidade da morte. E era essa certeza, tanto quanto a carne salgada e as roupas de lã, que os mantinha vivos. A história desses homens e mulheres merece ser contada e recontada. Não porque seja uma história de heróis e grandes feitos, mas precisamente porque é uma história de pessoas comuns fazendo o extraordinário, sobreviver. Em cada caldeirão de pottage, fervendo sobre a lareira, em cada feixe de gravetos recolhido na floresta, em cada camada de lã vestida contra o vento cortante, havia um ato de resistência silenciosa contra as forças da natureza que buscavam extinguir a chama da vida humana. E essa chama, geração após geração, nunca se apagou. Se esta jornada pelo inverno medieval despertou em você a curiosidade de conhecer mais sobre como nossos antepassados enfrentavam os desafios de um mundo sem as comodidades que hoje consideramos indispensáveis, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos episódios. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento ajuda a manter viva esta chama do conhecimento, assim como os camponeses medievais mantinham acesa a chama de sua lareira, noite após noite, para que a luz e o calor do saber nunca se extinguissem. Deixe nos comentários qual aspecto da vida medieval mais chamou a sua atenção e qual tema você gostaria de ver explorado nos próximos documentários. Até a próxima jornada pela história.